Bem, a Europa é um lugar diferente. E se continuar do jeito que está, na minha opinião, muitos desses países deixarão de ser países viáveis. A política de imigração deles é um desastre. O que eles estão fazendo com a imigração é um desastre. E por algum motivo eles querem ser politicamente corretos, o que na verdade eu acho que é o oposto de ser politicamente correto. Mas eles querem ser politicamente corretos e não querem mandá-los de volta para onde vieram. Como você sabe, minhas raízes estão na Europa. Certo. E eu detesto ver isso. Isso aconteceu. Este é um dos melhores lugares do mundo e eles estão permitindo que as pessoas simplesmente entrem sem serem verificadas ou examinadas. Então, qual é o seu nível de envolvimento, ver você envolvido nas eleições europeias? A Europa está sendo lentamente destruída, um processo preocupante. Você consideraria se envolver em algumas dessas eleições para eleger líderes que você acha mais adequados? Bem, eu apoiaria. Eu já apoiei pessoas, mas apoiei pessoas que muitos europeus não gostam. Mas eles não podem deixar isso acontecer. E chega a um ponto em que você realmente não consegue corrigir. Isso significará que eles deixarão de ser nações fortes. Eles vão mudar sua ideologia, obviamente, porque as pessoas que estão chegando têm uma ideologia totalmente diferente. Mas isso vai deixá-los muito mais fracos. Eles serão muito mais fracos e muito diferentes. O presidente estadunidense Donald Trump fez fortes críticas à Europa por conta da sua fraca política migratória, afirmando categoricamente que ele era capaz de interferir até em um processo eleitoral para apoiar qualquer candidato que fosse que tivesse a pretensão de mudar este cenário na Europa. Então, a político o nomeou como a pessoa mais influente moldando a Europa, como parte da nossa lista anual Político 28. Nomes anteriores que lideraram a lista incluem o presidente Zelensky, a primeira-ministra Giorgia Meloni e o presidente Viktor Orbán. Este ano, a Político quebrou o precedente para reconhecer um americano pela primeira vez na história do P28. E, senhor, não há dúvida de que o senhor está tendo um impacto sísmico no continente e em sua política. Uma das questões mais prementes na Europa neste momento é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Bem, sua equipe tem estado em constante diálogo com Putin e Zelensky, apresentando várias versões de um acordo de paz. Qual país está, neste momento, em uma posição de negociação mais forte? Bem, não há dúvida quanto a isso. É a Rússia. É um país muito maior. É uma guerra que nunca deveria ter acontecido. Francamente, isso não teria acontecido se eu fosse presidente, e não aconteceu durante 4 anos. Eu assisti aquilo acontecendo e pensei, uau, eles vão causar alguns problemas aqui. E começou, e isso poderia ter evoluído para a Terceira Guerra Mundial, francamente. Acho que provavelmente não vai acontecer agora. Acho que se eu não fosse presidente, poderíamos ter tido a Terceira Guerra Mundial. Acho que você teria um problema muito maior do que o que tem agora. Mas neste momento é um grande problema. É um grande problema para a Europa e eles não estão lidando bem com isso. O consenso geral na Europa neste momento é que desejam continuar apoiando a Ucrânia até que consigam vencer esta guerra. Até eles caírem, sim. Na sua opinião, isso é realista? Quer dizer, veja bem, então eles deveriam apoiar isso. A Europa sou amigo de todos eles. Quer dizer, eu gosto de todos eles. Não tenho inimigos de verdade. Ao longo dos anos tive alguns, não gostei. Gosto bastante da equipe atual. Gosto deles. Mas eles, e eu os conheço muito bem. Eu os conheço muito bem. Alguns são amigos, outros são apenas razoáveis. Conheço os bons líderes, conheço os maus líderes, conheço os inteligentes e conheço os estúpidos. Você também tem algumas bem estúpidas. Mas eles não estão fazendo um bom trabalho. A Europa não está a atuar bem. Eles falam demais. E eles não produzem. Estamos falando sobre a Ucrânia. Eles falam, mas não produzem. E a guerra só continua sem parar. Já faz 4 anos que isso está acontecendo, muito antes de eu chegar aqui. Essa não é a minha guerra. Essa é a guerra do Joe Biden. E em relação à América, isso é algo muito triste. E a única razão pela qual realmente me importo com isso é porque detesto ver jovens e belos seres humanos sendo mortos. Foi principalmente por isso que me envolvi. Quer dizer, se você olhar para o Congo e Ruanda, isso já vem acontecendo. Pelo menos 14 milhões de pessoas foram mortas. Ninguém tem ideia de quantos, mas foram mortos. Facões, muitos assassinatos com facão, vicioso.
Mas se você analisar as guerras, e algumas delas realmente iriam afetar milhões e milhões de pessoas, o primeiro-ministro do Paquistão disse: eu salvei milhões de pessoas ao me envolver e impedir que a Índia e o Paquistão entrassem em guerra. Eu gostaria de voltar a falar da Europa, porque você disse que, na sua opinião, eles não estão fazendo muitas coisas direito por lá. Bem, eles não devem estar fazendo isso muito bem, porque veja só o que aconteceu. Bem, o seu governo acaba de divulgar uma nova estratégia de segurança nacional que causou grande repercussão em toda a Europa. A estratégia afirma que um dos pilares fundamentais da política externa americana deve ser, abre aspas, cultivar a resistência à atual trajetória da Europa dentro das próprias nações europeias. Até que ponto os líderes europeus devem se preparar para que seu governo tente remodelar a política do continente? Bem, a Europa é um lugar diferente. O quê? E se continuar do jeito que está, na minha opinião, muitos desses países deixarão de ser países viáveis. A política de imigração deles é um desastre. O que eles estão fazendo com a imigração é um desastre. Tínhamos um desastre se aproximando, mas consegui impedi-lo. Sabe, atualmente ninguém está atravessando nossas fronteiras. 0, 7 meses. Quer dizer, quem acreditaria em 0? Passamos de milhões de pessoas, em alguns casos milhões de pessoas por mês, mas milhões de pessoas para ninguém. Eu sei que na Europa eles estão chegando de todas as partes do mundo, não só do Oriente Médio. Eles estão vindo do Congo, um número enorme de pessoas vindo do Congo. E ainda pior, eles estão vindo das prisões do Congo e de muitos outros países. E por algum motivo eles querem ser politicamente corretos, o que na verdade eu acho que é o oposto de ser politicamente correto. Mas eles querem ser politicamente corretos e não querem mandá-los de volta para onde vieram. A Europa se você olhar para Paris, é um lugar muito diferente. Eu amava Paris. É um lugar muito diferente do que era. Se você olhar para Londres, você tem um prefeito chamado Khan. Ele é um prefeito horrível. Ele é um prefeito incompetente, mas é um prefeito horrível, cruel, repugnante. Acho que ele não é um prefeito tão ruim. Londres é um lugar diferente. Eu amo Londres. E eu detesto ver isso acontecer. Como você sabe, minhas raízes estão na Europa. Certo. E eu detesto ver isso. Isso aconteceu. Este é um dos melhores lugares do mundo e eles estão permitindo que as pessoas simplesmente entrem sem serem verificadas ou examinadas. Então, qual é o seu nível de envolvimento, ver você envolvido nas eleições europeias? Exemplo, não quero governar Estados Unidos, não quero governar a Europa. Estou muito envolvido com a Europa. Você poderia recomendar? Candidatos? A OTAN me chama de papai. Quer dizer, tenho muito a dizer sobre isso. Olha, eu aumentei o PIB de 2% para 5%. Os 2% que não estavam pagando e os 5% que estão pagando. E eles estão pagando porque quando enviamos coisas para lá, a OTAN paga por isso. E presumo que eles repassam para a Ucrânia. Mas a Europa está sendo lentamente destruída. Um processo preocupante. Você consideraria se envolver em algumas dessas eleições para eleger líderes que você acha mais adequados? Bem, eu apoiaria. Eu já apoiei pessoas, mas apoiei pessoas que muitos europeus não gostam. Eu apoiei Viktor Orbán. Eu apoiei, voltando para a América do Sul, América Latina, na América do Sul, Milei, Argentina. Ele estava perdendo a eleição e eu o apoiei e ele venceu com uma grande vantagem. Com Viktor Orbán, além de apoiar, ele disse recentemente que você prometeu a ele acesso a um escudo financeiro no valor de até 20 bilhões de dólares. Isso é verdade? Não, eu não prometi isso a ele, mas ele certamente pediu. Você consideraria dar isso a ele? Eu acho que ele está fazendo um trabalho bom da imigração. O país dele não tem saída para o mar, é um país diferente. Ele não tem acesso ao mar, então não pode receber navios trazendo energia. Ele tem um grande gasoduto vindo da Rússia que já existe há muito tempo. É uma situação diferente a que ele enfrenta. Então você consideraria algum tipo de assistência financeira lá? O que ele realmente acertou foi a imigração, porque ele não permite que ninguém entre em seu país. E a Polônia também tem feito um trabalho muito bom nesse aspecto. Mas a maioria das nações europeias, elas estão em decadência. Elas estão em decadência pelo que estão fazendo com seus países. Destroem países e são pessoas de quem eu gosto. Olha, são pessoas de quem eu gosto. Eu me dou bem com eles. Você sabe disso. Mas eles não podem deixar isso acontecer. E chega a um ponto em que você realmente não consegue corrigir. Isso significará que eles deixarão de ser nações fortes.
Eles vão mudar sua ideologia, obviamente, porque as pessoas que estão chegando têm uma ideologia totalmente diferente, mas isso vai deixá-los muito mais fracos. Eles serão muito mais fracos e muito diferentes. O que significará relacionamento com eles? Observe o prefeito de Londres. Ele é um desastre. Ele é um desastre. Ele tem uma ideologia totalmente diferente da que deveria ter. E ele é eleito porque tantas pessoas chegaram e agora votam nele. Porque, sabe, é uma daquelas coisas. Mas eu odeio o que aconteceu com Londres e odeio o que aconteceu com Paris. Odeio quando vejo isso. Você? Sabe, Senhor, às vezes é difícil perceber quando o Senhor diz essas coisas. Você pretende enviar uma mensagem de firmeza aos nossos aliados para pressioná-los a fazer reformas? Ou você acha que muitos deles são fracos e que você realmente não quer ser aliado deles? Acho que eles são fracos, mas também acho que querem ser politicamente corretos demais. Acho que eles não sabem o que fazer. A Europa não sabe o que fazer. Eles também não sabem o que fazer em relação ao comércio. Quero dizer, eu olho para muita da situação comercial, sabe, que está acontecendo por lá. É um pouco perigoso. Mas a Europa, eles querem ser politicamente corretos. E isso os torna fracos. É isso que os torna fracos. Parece que você quer ver algumas mudanças bem grandes. Bem, eu acho que eles deveriam tirar as pessoas que entraram ilegalmente no país. Quero perguntar sobre a OTAN. Sabe, se você olhar para a Suécia, então a Suécia era conhecida como o país mais seguro da Europa, um dos países mais seguros do mundo. Agora é conhecida como um país muito inseguro, bastante inseguro, nem dá para acreditar. É um país totalmente diferente. A Suécia. E a Suécia, mais recentemente, entrou para a OTAN. Uma das coisas que a Estratégia de Segurança Nacional diz é que os EUA devem trabalhar para acabar com a percepção e evitar a realidade da OTAN como uma aliança em expansão perpétua. Há algum país na OTAN que você acha que não deveria estar na aliança? Bem, existem países que são difíceis para a OTAN, não que não devessem ser. Acho que é bom tê-los. A Turquia é um exemplo. Erdogan, ele é meu amigo. Sempre que tem algum problema com Erdogan, pedem-me para ligar porque não conseguem falar com ele. Ele é um sujeito durão. Eu gosto muito dele, na verdade. Eu acho que, na verdade, sabe, ele construiu um país forte, um exército forte, mas eles têm dificuldade em lidar com ele e me pedem para ligar para ele. E eu ligo para ele. Eu sempre resolvo com ele, sabe? Ele e eu resolvemos tudo muito rápido. Ele é muito diferente de muitos outros líderes, mas eles têm dificuldade com ele. Mas, sabe, eles realmente não deveriam ter dificuldade. A OTAN deveria parar de aceitar novos membros? A OTAN deveria permanecer como está agora? Bem, sabe, não restam tantos assim quando você vai direto ao ponto, certo? Não restam tantos assim. Sempre foi. Muito antes de Putin, havia um entendimento de que a Ucrânia não entraria na OTAN. Isso foi muito antes de Putin, para ser justo. E agora eles pressionaram, sabe? Quando o Zelensky entrou pela primeira vez e encontrou Putin pela primeira vez, ele disse, eu quero duas coisas. Quero a Crimeia de volta e vamos ser membros da OTAN. Ele também não disse isso de uma forma muito gentil. Ele é um ótimo vendedor. Eu o chamo de PT, Bonham. Você sabe quem? PT. Barnum era um dos maiores da Terra. Ele podia vender qualquer produto a qualquer momento. Essa foi a expressão dele. Posso vender qualquer produto a qualquer momento. Era verdade. Ele disse que não importa se funciona ou não. Mas ele é o PT, Barnum. Sabe, ele conseguiu que o corrupto Joe Biden lhe desse 350 bilhões de dólares. E veja só o que aconteceu. Isso o atingiu.